Oi, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que cai muito no vestibular. É sobre transporte através de membrana, mas eu escolhi para falar sobre osmose. Disparadamente, a osmose é o que mais cai, tudo bem? Depois a gente fala sobre difusão e transporte ativo. Olha só, osmose é um transporte que ocorre através da membrana e é um transporte considerado um transporte passivo, porque ele não requer gasto de energia, ele não requer gasto de ATP, beleza? O que seria o conceito de osmose? É a passagem de solvente de um meio menos concentrado, chamado de hipotônico, para um meio mais concentrado, chamado de hipertônico. Mas primeiro, o que é esse negócio de hipotônico e hipertônico? Acho que é bom a gente esclarecer essa coisa, né? Para eu considerar isso, eu vou olhar a concentração. Eu vou dar um exemplo bem simples para você, mas olha só. Se eu pegar um copo de água, colocar 20 gramas de sal em 100 ml de água, do outro lado, se eu colocar 30 gramas de sal nesses mesmos 100 ml de água, eu considero que esse meio é hipertônico em relação a esse. Ou seja, eu preciso comparar, ok? Se um meio tiver a mesma concentração do outro, eu digo que ele é isotônico. Como eu disse para vocês, na osmose vai ocorrer a passagem de água, eu vou falar água, solvente, mas é o solvente universal, ou quase universal. A água vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Repare aqui, se essas bolinhas aqui representam um soluto, onde que está mais concentrado? Eu vou chamar isso aqui de 1, né? A parte 1 do recipiente, isso aqui de meio 2. Vocês concordam comigo que é o meio 2 que está hipertônico? Então o que vai acontecer? Essa água ela vai deslocar e vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Essa membrana aqui, que representa a membrana da célula, é semipermeável. Então eu tenho passagem de água do hipo para o hiper. Isso é que é osmose. Isso ocorre, por exemplo, pessoal, quando a gente joga sal numa lesma. Cai muito no vestibular isso. Você jogou sal numa lesma, essa lesma começou a desidratar. Por quê? Passou água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Onde que está mais concentrado de sal? Na lesma ou no próprio sal? É no próprio sal, não é? Então essa lesma começa a desidratar por conta disso. Osmose é um transporte passivo, não se esqueçam disso. Não ocorre gasto de energia para que seja feita a osmose. Agora, como mais que isso pode cair no vestibular para vocês, galera? Preste atenção aqui. Osmose em diferentes tipos de células. E aqui eu vou considerar uma célula animal e uma célula vegetal. Olha só, aqui embaixo eu tenho células vegetais. Aqui em cima eu tenho uma célula animal representando uma hemácia. Então aqui, eu vou colocar isso aqui uma célula animal, isso aqui é uma célula vegetal. Elas foram colocadas em diferentes tipos de meios, no meio hipotônico e no meio hipertônico. Se eu considerar que o meio é hipotônico, isso quer dizer que aqui é hipertônico. A célula ela está sendo hipertônica. Se essa célula é hipertônica, ela vai absorver água, tá vendo? Vai existir uma pressão osmótica no sentido meio para a célula. Essa célula vai se encher tanto de água que ela vai estourar. Ela sofre plasmotise e é um processo conhecido como hemólise, porque aqui eu estou falando de hemácia, que é uma célula sanguínea. No caso de uma célula vegetal, olha o que ocorre. Essa célula vegetal também existe uma pressão osmótica e essa pressão faz a água deslocar do meio hipo para o meio hipertônico. Lembre-se o seguinte, o meio hipertônico ele sempre atrai a água e vai acontecer o deslocamento da água do meio hipo para o meio hiper. Essa célula vai ganhando volume, vai ganhando volume, vai ganhando volume, mas reparem, existe aqui uma parede celular que nós chamamos parede celular de celulose. Celulose, professor, escreve direito. E essa parede celular de celulose não deixa a célula se romper. Nesse caso, a gente fala que ela fica túrgida ou em estado de turgência, mas essa célula não se rompe. Então preste atenção, células vegetais, elas vão sofrer osmose, elas vão ganhar volume aqui do vacúolo, vão ganhar volume da parte interna da célula, mas ela não vai estourar, porque ela possui parede celular. Ela fica em estado de turgência. Mas se essas células forem colocadas em meios hipertônicos, eu vou ter continuado aqui, os meninos estão falando que eu estou passando para lá e está atrapalhando a gravação. Se eu colocar no meio hipertônico, o que vai acontecer? Se o meio é hiper, essas células vão perder água. Olha só, aqui ela vai dar uma plasmolizada, porque ela vai murchar,
E essa aqui também vai murchar, que é a célula vegetal. Poxa, professor, mas e essa parede celular aqui? Ela não impede que a célula vegetal murche, não? Não. Na verdade, ela impede que essa célula sofra plasmortise. Mas essa parede vegetal, ela não impede que essa célula murche, então ela fica também plasmolizada. Pessoal, exemplo, você está lá na sua casa e sua mãe tempera a salada. Não se deve temperar a salada antes de comer, porque senão a salada vai murchar, as células vão perder água, não é isso? E a alfacezinha e o tomate vai ficar murchinho. Salada a gente tempera na hora que vai comer. Eu estou dando dicas aqui também de Ana Maria Braga, ok? Pessoal, bons estudos, até a próxima aula. Se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Não se esqueça de ativar a notificação para receber aviso quando tiver novas aulas aí. A gente sempre está postando vídeos novos para preparar vocês para o Enem e para os principais vestibulares do país. Um abraço, meus queridos, até mais!